A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta noite, os que estão conosco aqui e também virtualmente à distância. Lembrando de orar porque a nossa igreja está presente, como sempre, em mais de uma frente. Temos o pessoal em Santarém Novo, inclusive recebi uma mensagem de algumas pessoas que moram lá, falando mostrando umas imagens do trabalho lá, e é muito gratificante ver isso. É basicamente a igreja cumprindo o ID, como nós vemos acontecer no livro de Atos dos Apóstolos. É interessante que eu estava conversando com o Lauro no final do semestre passado, e estávamos conversando sobre aula, livros para estudar na escola bíblica. Eu disse, olha, por mim é Atos. Atos, como alguém que estudou histórias, é fissurado em história, Atos, para mim, é talvez o livro mais interessante do Novo Testamento, pelo menos. Então, nós estamos estudando e peço licença, perdão aos que estiveram conosco semana passada, porque eu vou aproveitar um texto. O Lauro disse que não tem problema, que foi ele que deu a aula semana passada. Ele disse, olha, você pode aproveitar. Mas então nós vamos olhar um texto que eu acho muito importante, que nos mostra o evangelho surpreendente. E vamos ler Atos, capítulo 8. Vamos ler primeiro o versículo 1, e depois 4 e 8, depois vamos pular para 26 a 39. Então vamos lá. Atos 8 começa falando que Saulo consentia na morte de Estevão. E depois continua. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região de Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerravam-os no cárcere. Então foi o que aconteceu. A igreja de repente enfrentou a primeira do que seria uma série de perseguições. A primeira perseguição não dos apóstolos, não da liderança, mas da igreja como um todo, que passaria a ser uma constante na história da igreja daí em diante. E é interessante que, quando isso aconteceu, os apóstolos, não sei exatamente porquê, conseguiram ficar em Jerusalém. Os outros foram sendo dispersos. E nós temos aqui algo interessante, que vemos no versículo 4 a 8. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, temos aqui uma coisa interessante. Os apóstolos ficaram onde estavam. Não sabemos exatamente porquê. Primeiro, por que escaparam, por que conseguiram ficar, e segundo, por que ficaram. Porque eles tinham recebido um ID bem claro de Jesus, que não era só para ficar em Jerusalém, esperando judeus chegar de todo mundo, como aconteceu em Pentecostes, mas era para ir além. Mas estavam lá. Então, várias pessoas saíram, e foi aqui que nós temos o primeiro missionário transcultural da história da igreja, que é Filipe, o evangelista Filipe. Então, Filipe passa a ter, a partir desse momento, uma vida surpreendente. Primeiro que ele não foi indicado para isso. Ele foi indicado, no capítulo 6, para ser um administrador. Ele iria, juntamente com Estevão e os outros, os 7 originais, cuidar da distribuição dos alimentos, cuidar da administração da vida comunal da igreja daquela época.
Só que a gente vê logo que os 7, pelo menos 2, logo começaram a fazer outra coisa. Estevão passou a ser o primeiro mártir, por causa da sua pregação na cidade, e Filipe passou a ser o primeiro missionário transcultural. Então, Deus age e usa quem Ele quer em missões. O mundo está cheio de pessoas que ninguém dava nada para eles e acabaram fazendo trabalho missionário. Eurico Alfredo Nelson, um sueco, chegou ao Brasil em 1891, chegou a Belém, não era sustentado por ninguém, não tinha nenhum emprego fixo, não era ordenado, não era reconhecido, não era missionário de qualquer junta, chegou, aprendeu português na marra, era pelo menos a terceira língua que ele tinha que aprender, aprendeu na marra, segundo as informações, logo no início falava muito mal, tanto que o pessoal achava graça. Ele não era uma pessoa que viria, ninguém pensava quando Eurico Nelson chegou, muito menos ele, que ele seria um dia chamado apóstolo da Amazônia. Então, o mundo está cheio de pessoas que ninguém dava nada para eles e acabam fazendo trabalhos surpreendentes. Então, nesse caso, a segunda coisa interessante, primeiro, que a pessoa é surpreendente, segundo o grupo a quem ele pregou não deveria ser surpreendente, mas era. Ele foi aos samaritanos. Agora, muito se tem falado dos samaritanos, nós já estudamos muito sobre eles, você deve ter ouvido, todos nós desde criança ouvimos a história do bom samaritano, ouvimos sobre a divisão do reino do norte e o reino do sul, e como Samaria foi tomada e o povo foi misturado, e eles não eram bem aceitos pelos judeus. Mas o interessante é que Jesus sempre teve essa região e este povo no seu radar. É interessante porque, como nós falamos, eu falei mais cedo, numa mensagem anterior sobre a mulher samaritana, em João 4, o texto mais longo, a conversa mais longa que Jesus tem com alguém registrado no Evangelho de João, onde ele tem várias conversas, mas a mais longa é justamente com essa mulher samaritana. E ele, em Atos 1:8, deixou bem claro que eles deveriam pregar o Evangelho na Judéia, versículo 1:8, deveriam pregar na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, estava nos planos, estava nas ordens. O grande plano mestre, o esquema que eles tinham recebido era isso: olha, vocês vão pregar a Judéia, depois vão lá para os samaritanos e vão superar o seu ódio e rancor e vão escutar que eles vão desabafar e tal, como a mulher samaritana fez com Jesus e tal, e vocês vão pregar para eles. Mas até agora não tinham feito. Foi preciso um empurrão para ele ir. Então, uma pessoa surpreendente foi para uma audiência surpreendente e pregou na cidade, na capital da cidade. E eles atendiam, ele teve um enorme sucesso, atendiam unânimes, e a outra coisa, ele também, através dele, Deus curou, o Espírito de Deus curou muitas pessoas, não através de um apóstolo. Você vê curas sendo feitas pelos apóstolos, no tempo, até inclusive no período do ministério de Jesus, quando ele mandou o pessoal para visitar e pregar, eles também expulsaram demônios. Você vê nos primeiros capítulos de Atos, os apóstolos realizando obras maravilhosas. Aqui é Filipe, um cuidador de mesas, um administrador, ele que está fazendo isso. E eu acho que se eu fosse Filipe, eu ia dizer, eu estou bem, estou com o pessoal, eu estou Deus está abençoando, eu estou muito bem, vou ficar aqui, vou realizar um grande ministério. E Deus disse, não, mas eu tenho outras coisas surpreendentes para você. Deus disse para ele, olha, não é por aí, você não vai ficar simplesmente aqui pelo resto da sua vida, ou nem por alguns anos.
Eu vou mandar outras pessoas para cá, vamos ter mais atividades acontecendo, Deus vai fazer uma grande obra entre os samaritanos, inclusive, ao que tudo indica, mais samaritanos provavelmente aceitaram a mensagem de Cristo do que judeus, pelo menos nesta região. Porque hoje, nós ainda, apesar do Holocausto, apesar da perseguição, tem algo entre 10 milhões de judeus no mundo inteiro. E a população de samaritanos que existe hoje limita-se a mais ou menos 1.000, que ainda sobrevivem. Ainda tem. Mas é um grupo ínfimo. Por quê? Bem, muitos viraram muçulmanos, como muitos judeus também, muitos entraram, mas muitos deles passaram a ser cristãos. Então o evangelho provavelmente teve mais aceitação entre eles do que entre os próprios judeus. Então, Filipe está lá, mas a coisa não vai terminar aí, porque no versículo 26, vamos adiante. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, Atos 8, 26 em diante, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava sendo lida era esta. Foi levado como uma ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem de escritura, anunciou-lhe a Jesus. Saindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a água, ambos desceram a água, mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi, seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então aqui, como eu falei, este momento maravilhoso, vitorioso, triunfal de pregação e milagres e prodígios de Filipe, de repente, Deus diz, tenho outra coisa para você. Isso acontece muitas vezes com a gente se acomoda, a gente fica bem, acha que está bom assim. É por isso que eu tenho essa tendência, às vezes eu acho que, eu não acredito nesse negócio de santo padroeiro, mas um dos meus, talvez, se tivesse, seria Pedro. Não porque ele foi grande pregador nem nada, mas porque quando ele viu Jesus lá no Monte da Transfiguração, ele quis ficar lá. Ele disse para Jesus, a gente vai construir uns barracos aqui, vai ficar aqui, vai ficar curtindo. Eu tenho essa tendência, eu vejo Filipe e digo, isso também sou eu às vezes. Nós queremos ficar na situação que nós conhecemos, que está indo bem, e Deus às vezes diz, não, está na hora de algo mais. Deus gosta de nos tirar da nossa, esse chavão, nossa zona de conforto, nos tirar, nos esticar, nos desafiar. Então, e o anjo disse a Filipe, olha, você vai para o deserto. Hoje, se fosse na Amazônia, ele ia dizer, olha, vai lá para o Alto Rio Negro. Ou vai lá para sei lá onde, vai lá para o Rio Tapajós. Mandou para longe, para um lugar
na estrada que desce de Jerusalém, que é a serra, até Gaza, que é uma planície. Então, o anjo disse, olha, é deserto. E Filipe, interessante, nós não sabemos se ele dialogou com o anjo, não sabemos se ele conversou, não sabemos se ele reclamou, não sabemos se ele disse que estava tudo bem. Sabemos que ele obedeceu. Ele se levantou e foi. E agora temos uma questão interessante, uma outra pessoa surpreendente. Filipe tem uma vida de surpresa em termos do seu ministério. Primeiro ele foi para os samaritanos, que era para ter sido feito, e agora ele vê não só um etíope, um gentil dos gentios lá de longe. Etiópia para os judeus era um dos lugares fim do mundo para eles. Havia uma longa história entre eles, inclusive, segundo a tradição, Moisés depois casou com uma mulher cuxita, ou seja, etíope. Então havia essa troca. E às vezes eram inimigos, mas de qualquer forma era muito longe, era do fim do mundo, um africano, né? Inclusive talvez não do que hoje seria, talvez não totalmente a Etiópia, talvez aquela região do sul do Sudão também, perto da Etiópia, ao sul do Egito. Então, ele está lá. Então, o interessante dele é que sabemos que ele é um eunuco, e é tesoureiro de Candace. Candace é um título, não é o nome da pessoa, é como se fosse a rainha-mãe. Mas ele era um oficial do alto escalão do governo etíope, ou cuxita, ou sudanês. Ele era uma pessoa importante, mas ele era eunuco. E por isso ele teria problemas. Se ele estava vindo de Jerusalém, ele é uma pessoa que cria no Deus de Israel, aceitava a mensagem que Deus tinha mandado através da lei e dos profetas, e ele aceitava. O problema é que ele não seria aceito. O livro de Deuteronômio deixa bem claro, 23:1, que um homem que for basicamente castrado, não entrará na Assembleia do Senhor. É Deuteronômio 23:1. Então, eles estavam barrados. Os eunucos não podiam ser contados entre o povo de Israel. Porque para o povo de Israel era extremamente importante cumprir a promessa feita a Abraão, de que sua descendência seria mais numerosa do que a areia na praia do mar. Isso era muito importante. Ter filhos, ter descendência, gerar descendência, era muito importante, tanto para homens quanto para mulheres. Você pode ler a história de, por exemplo, Hana, a mãe de Samuel, que estava aflita, tantas questões, Sara, Abraão. É interessante como essa questão de incapacidade de ter filhos, infertilidade, é uma constante no Antigo Testamento, aparece numerosíssimas vezes. Agora, no caso do eunuco, ele não ia ter descendência física porque ele não podia gerar filhos. Então, o eunuco seria barrado. Agora, é interessante que, apesar dessa proibição, e o fato de que os judeus não tinham provavelmente muito esse costume de fazer eunucos. Isso era mais os egípcios faziam, os babilônios faziam, os assírios faziam, os judeus só de vez em quando. Não era uma prática comum deles. Mas apesar dessa proibição de entrar na Assembleia, de ser admitido como alguém do povo de Israel, do povo de Judá, os eunucos até que aparecem bem no Antigo Testamento. Eles não são vilões, não são esquisitos, não são pessoas a serem desprezadas, só não podem ser aceitos. Por exemplo, se você olhar, eunucos ajudam Mordecai e Esther a trabalhar contra a conspiração de Amã. Tratam bem Daniel, os seus amigos em Daniel. Se você vê, Daniel vai e negocia com o chefe dos eunucos para mudar a dieta. É possível, embora isso seja muito debatido, que talvez Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tenham sido feitos eunucos também,
eles podem ter sido eunucos. Isso aí é debatido até hoje, discutido, eu não vou dizer que sim ou não. Mas o eunuco aparece também positivamente. E é interessante que nós temos no livro do profeta Jeremias, capítulo 38, um etíope aparecendo como um herói. O etíope eunuco. Então, o nosso amigo que aparece na estrada de Jerusalém para Gaza não é o primeiro eunuco etíope a aparecer na Bíblia, porque tem um no Antigo Testamento. Jeremias 38, no período em que o rei Zedequias manda jogar Jeremias num poço onde só tinha lama, alguém aparece para defender, meio contra os seus próprios interesses, mas ele levanta-se e vai ajudar. Porque o interessante do eunuco ele era castrado, primeiro porque ficava muitas vezes perto das rainhas e esposas e concubinas do rei. Então, para não ter nenhuma dúvida de quem era o pai, de quem estava lá no harém. E segundo, porque o raciocínio era que por ele não ter descendência, ele passaria esse desejo de proteger aos filhos do rei e aos filhos dos governantes. Então, essa é a ideia. Ele não podia proteger os seus filhos, então iria proteger os filhos dos outros. Então, aqui, em Jeremias capítulo 38, o versículo 7, diz o seguinte: ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna, ora estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou. E o rei, incitado pelos nobres e pelo seu próprio filho, havia mandado jogar Jeremias nessa cisterna, que era só lama, onde ele ia morrer de hipotermia, provavelmente, e de fome. E de sede também, porque era só lama. Apesar de ser cisterna, não tinha água que ele pudesse beber. Então, corajosamente, Ebed-Meleque diz: ó Senhor, Rei Senhor meu, agiram mal estes homens em tudo. Quando fizeram a Jeremias o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha. Morrerá de fome, pois não há pão na cidade. E isso é interessante, convenceu o rei. Então, o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope. O rei era meio fraco, no final das contas, influenciável, e Ebed-Meleque colocou seu pescoço em jogo, e foi lá, e disse, e falou isso para o rei. Então ele disse a Ebed-Meleque: toma contigo daqui 30 homens, e tira o profeta Jeremias antes que morra. Aí o versículo 11, ele foi à casa do rei, por debaixo da tesoureira, tomou umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, versículo 12, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e estes trapos nas axilas. Calçando as cordas, Jeremias o fez. Isso que eu acho impressionante, o cuidado que esse homem tem. Esse etíope, esse eunuco, o cuidado que ele tem em cuidar de Jeremias. O que era Jeremias para ele? Era político? Não. Era da casa do rei, era parente do rei, mas algo tocou, claro que foi o Espírito de Deus, mas ele respondeu. Ele foi tocado por esse dilema e arriscou a sua vida para salvar Jeremias. Então, nós já temos o eunuco. Os eunucos, como eu falo, apesar de serem proibidos e discriminados, eles aparecem bem, em geral, nas páginas do Antigo Testamento. Agora, o que esse homem estava fazendo? Ele tinha ido, dizendo o versículo 27, que viera adorar em Jerusalém e estava de volta. Ele tinha ido adorar. Agora, os etíopes tinham sua religião, tinham seus deuses, tinham seus conceitos. O que esse homem estava fazendo
indo para Jerusalém. Bem, ele, como muitos outros, como muitas pessoas na antiguidade, havia se cansado do politeísmo. Havia se cansado. Ele, não foi só os gregos filósofos e Aristóteles e Platão e outros que perceberam logo que ídolo não faz nada. Não foram só eles. Não foram só os judeus. Romanos, pessoas em todo o mundo, egípcios. Muitas pessoas sabiam que essa história de ídolos e de politeísmo não cabia na cabeça de alguém. Que havia algo mais, havia uma verdade eterna. E muitos deles procuravam o judaísmo. No caso, eles iriam lá. Agora, o problema com isso é que você, se queria ser um judeu, você tinha que passar por uma série de coisas. Tinha que ser circuncidado, isso vai excluir o eunuco, e você teria que tomar um banho cerimonial de purificação chamado mikvat. Era uma espécie de batismo por imersão, que era para lavar as impurezas e ser cerimonialmente admitido ao povo de Israel. Não era só a circuncisão, era também o mikvat. E o problema é o seguinte: apesar, como eu falei, da boa imagem que os eunucos até têm no Antigo Testamento, no geral, tirando um ou outro vilão, mas em geral eles aparecem bem. Mas os judeus, os guardadores da entrada do judaísmo, iriam barrá-los. Eles iam dizer: não, você quer ser um dos nossos? Não. Você tem que passar por uma série de coisas. Olha, Deuteronômio 23:1, pronto, desclassificado. Não adianta pegar a senha, não adianta se inscrever, você não é aceito. Então, ele não podia ser recebido como um judeu, não poderia ser admitido. Agora, não eram só esses. Havia muitos gentios, Cornélio vai ser um, e vários outros que aparecem, que admiravam o judaísmo, admiravam a sua moral, a sua crença em um só Deus, um Deus justo, um Deus que não aprontava como os Zeus, e como os deuses egípcios e babilônicos e outros, um Deus que não ficava arquitetando um mal, um Deus que tratava com justiça e clemência os homens, mas muitos deles não queriam seguir tudo, não queriam seguir todas as regras. Então, esses eram chamados os tementes a Deus. Se você olhar em Atos 13:16, Atos 13:16, você vai ver Paulo falando na sinagoga. Ele diz: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temei a Deus, ouvi. Ou seja, numa sinagoga, haveria não só os judeus, haveria os judeus natos, os judeus prosélitos e os tementes a Deus. E Paulo também, em vários pontos do livro de Atos, procura por eles, procura falar com eles. Eles também são alvos da mensagem. Atos 23 também fala e por assim vai. Agora, essa condição de temente a Deus era comum e era preferido por muitos gentios, porque eles não queriam passar pela circuncisão e as outras exigências. O judaísmo clássico, ortodoxo, praticado por saduceus e fariseus especialmente, tinha 613 regras, governavam tudo. Guarda do sábado, o que você podia comer e não comer, a porcentagem que você devia dizimar de todas as suas especiarias, até que tinha que contar os grãozinhos de mostarda. Alguém tente contar grãos de cúrcuma alguma vez, né? Tente contar semente de chia, vamos lá, tira 10%. Era muito exigente o judaísmo e muitos não queriam.
Agora, o que é interessante é que, ao que tudo indica, esse etíope queria. Tudo indica pelo fato de ele ter feito a peregrinação a Jerusalém, que ele queria ser um judeu mesmo. Porque os judeus falaram o seguinte: você tem que seguir, para ser um gentio justo, você precisa seguir as 7 leis noárquicas, que são 7 leis supostamente do tempo de Noé, que era não idolatrar, não adulterar, não mentir, então uma série de coisas parecidas com os 10 mandamentos, mas era só 7, não maltratar animais, havia uma série de coisas, e até hoje, uma pessoa que faz isso é considerado pelos judeus um gentio justo. Então, eles disseram, como é que vai ser na ressurreição? Nós não sabemos se isso é com Deus, porque eles não tinham uma clara ideia do que era a ressurreição, o que era a vida após a morte, mas achavam que Deus iria olhar com favor ao judeu justo. Aliás, a um gentio justo que seguia essas 7 leis do tempo de Noé. Mas a realidade é que muitos queriam seguir. E tudo indica que nosso amigo aqui, esse segundo etíope eunuco mencionado na Bíblia, queria seguir tudo, mas era proibido. Tanto que quando ele foi para Jerusalém, ele não foi admitido ao templo, ele tinha que ficar no pátio dos gentios. Porque nos pátios dos gentios eles podiam assistir de longe, mas sem ver o que estava acontecendo em muitos detalhes. Lá ficavam gentios, pessoas prosélitos, mas ainda não aceitos plenamente, e eunucos, que não poderiam passar daquilo. Então, ele era um homem acostumado a ser barrado. É interessante que ele era um alto oficial, ele era uma figura de grande importância no reino dele, mas ele não seria aceito como judeu. E aí, o Espírito fala para Filipe, vai lá, conversa com ele, vai lá. Aí Filipe chegou, como um bom seguidor, temente a Deus, ou judeu na época, ele estava lendo em voz alta, Filipe ouviu, Isaías, essa é comigo. Graças a Deus, ele está lendo Isaías. Porque Isaías do Antigo Testamento, talvez o livro mais evangélico, que mais usado para converter judeus a Cristo Jesus. Inclusive, Salomão Ginsburg, o judeu errante que depois veio ao Brasil ser missionário, e foi ele que veio e trouxe a comissão de pastores que examinou Eurico Nelson, e examinou e ordenaram Eurico Nelson e criaram a primeira igreja batista. Foi através de uma comissão presidida por Salomão Ginsburg, um judeu que se converteu lendo depois da sua leitura de Isaías 53. Então, para alguém como Filipe, prato cheio. Ele está lendo esse agora sim. A esse dá para evangelizar. Agora, interessante que Filipe teve alguma objeção, mas espera aí. Prova, porque o eunuco tinha uma certa aparência clássica, eles eram mais gordinhos, uma fala mais fina, porque não desenvolveram através da testosterona, as cordas vocais não engrossavam na puberdade. Então, ele ouvindo esse homem ler, eunuco, essa voz não engana. Agora, Filipe teve alguma relutância? Não, espera aí, Deuteronômio 23. Eu acho que não, porque afinal de contas ele tinha acabado de converter um bando de samaritano. Então ele já era alguém, a ficha já tinha caído para Filipe. Melhor do que muitos até dos apóstolos, ele já tinha captado o plano de Deus. Então ele vai lá e fala e leva essa mensagem justamente ao etíope. Agora interessante, e vamos abrir vamos abrir a Bíblia em Isaías, justamente neste é chamado o Evangelho no Antigo Testamento, mas o interessante é que antes de chegar em 53, Isaías 53, ele teria lido
ele teria lido Isaías 52:15, o último versículo, que fala, assim espargirá as nações, ou seja, espalhará as nações, ou seja, os gentios, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então, antes do capítulo 53, o capítulo 52 já fala do plano que Deus tem, que é mais abrangente, vai além de simplesmente restaurar o seu povo. Deus tem um plano para todos os gentios. Eu acho que talvez por isso o eunuco, sabendo dessa abertura no livro de Isaías para os gentios, talvez por isso ele esteja lendo, e em voz alta. E aí, Felipe não perde tempo, está entendendo o que lê. E agora é interessante, eu tenho que admirar a humildade do nosso amigo etíope. Em vez de dizer, não, estou bem, quem é você, afinal de contas? Você não está com cara de rabino, você não está com cara de fariseu. O que eu ganho com isso? O que você vai ter para me ensinar? Mas não, ele foi humilde e disse, olha, eu não vou entender. Como é que eu vou entender se não alguém que explique? E aí é interessante, e isso é muito importante. Felipe fez a mesma coisa com o eunuco que ele fez com os samaritanos. Com os samaritanos, ele não chegou lá dizendo, olha, samaritanos, vocês estão errados. Mas apesar disso, seu bando de judeus abastardizados, sei lá o quê, mesmo assim Deus resolveu que vai dar uma chance para vocês. Não foi assim. Felipe não foi como Jonas, por exemplo, em Nínive, muito a contragosto. Ao que tudo indica, ele estava muito feliz de estar entre os samaritanos, e dizendo, pregando Cristo. E a mesma coisa ele faz com o etíope. Ele explica Jesus, fala de Jesus, que este é o plano. Muitas vezes nós colocamos outras coisas. É muito interessante, agora, as pessoas que estão aparecendo, tentando vender a sua mensagem na internet, o YouTube, tem uma propagandazinha dos mormons que diz, quem é Jesus? Aí querem que você compre que você receba um livro de graça para ver quem é Jesus. E você vai descobrir, então, que para seguir esse Jesus tem que seguir a igreja deles. Tem que seguir a igreja deles, tem que ser batizado na igreja deles, porque os outros não valem, os outros são apóstatas. Jesus é importante, mas o nosso Jesus, o nosso. Jesus, o nosso, mas aquele que inspirou Ellen White a ser a profetisa para o século final, e que você, além de seguir Jesus, você também tem uma série de outras coisas e tal. Muita gente prega isso. Jesus e a minha visão da sociedade. Jesus e quem eu acho que é bom ou é mal. Jesus e o pessoal com quem eu simpatizo politicamente. Nada disso Felipe fez. Ele pregou Jesus. A mesma solução que ele teve para duas situações bem diferentes foi falar de Jesus. Claro que Jesus aplicado à realidade de cada um. Jesus aplicado, mostrando justamente aos dois grupos quem Deus era e o que ele tinha a eles. Então você vai trabalhar a sua mensagem, coisas que são de pontos relevantes, mas quando você sair da sua mensagem, sair de Jesus e começar a falar de política, começar a falar de usos e costumes, começar a falar de certo ou errado disso, daquilo, você está perdendo o seu tempo e perdendo o tempo de Deus. Então ele focalizou em Jesus e ele somente. Aí no versículo 36, vem uma pergunta interessante. Uma pergunta carregada. Em Atos 8:36, seguindo eles caminho fora, saíram da serra que fica ao redor de Jerusalém, e já tinham chegado à planície, perto de Gaza. E apesar de, quando eles falam que aquilo é deserto, não é como o deserto de Sinai, onde o povo de Israel andou. É deserto no sentido de despovoado. Nesse sentido, tem municípios da Amazônia que são um deserto, né?
Tem uns que estão se tornando o deserto quase que literal, mas isso é outra coisa. Há lugares, um lugar despovoado, por definição, é deserto. Então, não era que não tinha nenhuma água, como algumas pessoas argumentam. Tinha água. Tinha água. Então, e o homem diz, olha, tem aqui água. Aí ele faz uma pergunta bem interessante. Quem impede que eu seja batizado? Essa é uma pergunta importante. É uma pergunta que vem da amargura do coração de um homem rejeitado. Um homem declarado inaceitável. Você pode fazer as oferendas, pode dar o seu dinheiro, pode entrar aqui no pátio, mas você não passa disso, porque você não é aceitável. Então ele pergunta para Filipe, vocês vão me barrar também? Essa nova mensagem de um Salvador que veio para toda a humanidade, esse Salvador vai aceitar a mim, eunuco? Você me fala isso mesmo, mas eu quero ser um discípulo, eu quero ser batizado. Ele sabia o que era batismo. E Filipe provavelmente tinha falado sobre isso. Então vocês também vão me barrar? É interessante, essa para mim, é a mais provável razão dessa pergunta. Eis aqui a água, está aqui. Vocês também vão dizer que eu sou apenas parcialmente um cristão? Que eu vou ser aceito, mas só até aqui? E Filipe diz, não, tem que crer com todo o coração. E ele diz, creio. Então desceram e foram, e ele foi batizado. Então é muito importante isso. Muitas pessoas têm essa mesma pergunta. A minha vida é toda desregrada, toda desorganizada. Vocês vão me aceitar? Vocês vão me aceitar? Porque a gente canta às vezes aquele hino, eu venho como estou, mas você diz, venha como está, mas você não, peraí, não, você não. Não, você não. Esse aí não. Então, é muito importante o que ele está falando aqui. Vocês também vão me aceitar? E Felipe disse, vamos. Já aceito um bando de samaritano, agora eu vou aceitar outro, porque o reino de Deus, as portas se escancararam, e quem crer e receber a Cristo Jesus como seu Salvador, é aceito por Ele. Então, e eu quero crer, que logo depois o Espírito Santo teve outra agenda para ele, e ele saiu pregando. Em vez de chegar e voltar e falar para o pessoal, vocês não sabem o que aconteceu comigo. O Espírito diz, deixa isso para depois. Agora tem outros lugares para você evangelizar. Tanto que Filipe vai aparecer depois, no livro de Atos, ele e as suas 4 filhas que profetizavam. O cara continuou a sua vida, continuou como evangelista. Mas eu quero crer, quero acreditar que depois, no seu caminho, o etíope continuou a ler e chegou ao capítulo 56 de Isaías. Capítulo 56, versículo 3 e 4. E ele leu em voz alta e teve essa maravilhosa surpresa. Isaías 56, 3 e 4. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Ou seja, eu não vou ter descendência. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que de filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Ou seja, para o eunuco também tem uma esperança eterna, porque no final das contas o que vale... Desculpe. Então, hoje, a nossa sociedade, que é rotuladora, dividida,
excludente, a nossa sociedade que, em muitos aspectos, muitos grupos estão se fechando. Seja politicamente correto, seja rotulando, muita gente está fechando. Muita gente está querendo excluir pessoas. E ela precisa, mais do que tudo, ouvir o evangelho surpreendente, desse evangelho que alcança samaritano, alcança etíope, eunuco, alcança todo mundo pela graça de Deus. Amém.